Tic-tac, laranja mecânica, futebol total e futebol arte. São grandes trabalhos de alguns dos melhores treinadores da história. Então, no vídeo de hoje, vamos mostrar os melhores treinadores da história do futebol. Então já vamos começar aqui com o Tele Santana, cara que é o nome do Brasil de 82. Você pensa no Brasil de 82, você já pensa no Tele Santana. Então, Léo, já me fala aí quantos títulos que ele ganhou na carreira. E é isso. Tele Santana teve 11 títulos na carreira. 2 campeonatos brasileiros, um campeonato da Arábia, por incrível que pareça, sim. Sim. 2 mundiais, 2 Libertadores, ó. Teve duas Libertadores e 2 mundiais. Esse daí tá certinho. E 2 Recopas. Cara, o futebol dele, que era o futebol arte, como a gente intitulou no começo do vídeo, era sempre com muita ofensividade e posse de bola, cara. Então, mesmo ele não ganhando a Copa do Mundo de 82, ele deixou um puta legado, que nem a Hungria de 54, que também não ganhou, e a Holanda de 74, que a gente vai explicar mais pra frente aqui no vídeo. Ele é inspiração para vários treinadores, né, Bastião? É, velho. Guardiola diz que já se inspirou vendo vídeos da seleção, o Klopp já se inspirou, e até o Abel Ferreira, que tem um estilo totalmente diferente. O Tele Santana é considerado por muitos o melhor e o maior treinador que o Brasil já teve mesmo. E pela gente também, tanto que ele tá nessa lista, ele é o único brasileiro. E é isso, cara. Acho que é o treinador mais importante da história do futebol brasileiro. Pena que perdeu a Copa de 82. Infelizmente, né, perdeu para a Itália naquele 3-2. Cara, 3 gols do Rossi. Cara, nunca mais foi Caramba. uma coisa assim na vida. Pelo menos perdemos pro campeão, né? É, isso daí já deixa menos pior, né? Já deixa um pouco mais conformado. Então vai perder pro campeão. Sim, cara. Não, e o que eu acho legal da seleção de 82 é que a Itália fez meio que um antídoto para parar essa seleção de 82, que é o catenaccio, que hoje é a retranca que a gente utiliza hoje, Que hoje é o basicamente. carilismo, né? Com Chamado certeza, cara. carilismo. Carilismo. Cara, o próprio Abel Ferreira utiliza desse recurso aí e ganhou 2 Libertadores. Então, não vamos considerar que é uma coisa ruim, é só um antídoto pro bom futebol. Só isso. É para treinadores inimigos do futebol arte. Inimigos do espetáculo. E o que não é ruim. O que não é ruim. Mas vamos pro próximo aí. Qual que é o próximo, Baixão? Então vamos para o nosso próximo treinador aqui da lista, que é o Johan Cruyff, cara. Cara, o Cruyff teve 13 títulos na carreira. Uma Copa da Espanha, 4 campeonatos espanhóis, 3 Supercopas da Espanha, uma Supercopa Europeia, 2 Copas da Holanda e 2 Champions. É, é muito título. Pro tempo de carreira que ele teve, é muito título. Quanto tempo de carreira ele teve mesmo? Cara, ele teve a carreira dele de 1984 a 1996. Então, comparado aos outros dessa lista aqui, ele teve pouquíssimo tempo. E o Cruyff, que eu achava legal, ele tinha a formação favorita dele, que era um 4-3-3, um 3-4-3. Mas ele basicamente ele atacava no 3-4-3 e defendia no 4-3-3. Então, ele meio que deu continuidade ao futebol total, passou para frente do próximo treinador que a gente vai falar aqui, que é o Rinos Mitchells, ele deu continuidade e basicamente revolucionou o futebol mais do que ele já estava revolucionado. Não, e ele passa o futebol total, cara, com muito mais posse de bola do que antes, porque antes era mais a troca de posição, que a gente vai explicar mais à frente também, porque o próximo da lista é o Rinos Mitchells, mas tipo, ele passa o futebol total com muito mais posse de bola, e ele adicionou também o uso do falso 9, que é usado até hoje no futebol. Então, a inspiração do Diniz para a posse de bola vem do Cruyff. Sim, cara, a diferença é que um deu certo e outro não. Que o Diniz deu Obviamente. certo, óbvio. Então, sem enrolação, vamos pro próximo da lista aqui, Bastião. Que é o Rinos Mitchell. Nossa, nome peculiar esse daqui. Ele teve mais de 10 títulos na carreira, sendo eles uma Champions, um campeonato espanhol, uma Copa da Espanha, 4 campeonato holandês e 3 Copa da Holanda. Cara, esse aí que a gente tava falando, dono do futebol total, do carrossel holandês, que é o cara mais revolucionário da história do futebol. Então,
Ele é mais conhecido pela revolução que ele fez que propriamente por títulos, que só teve apenas 10. É o criador do futebol total. Cara, ele teve uma carreira bastante extensa, né? A carreira dele foi de 1953 a 1992. 39 anos de carreira, quase 40. É muito tempo. É o tempo que o Flamengo demorou para ganhar uma Libertadores, pra você ter uma ideia. É muito tempo. Muito tempo. Não, cara, mas o futebol total é basicamente, que foi ele que inventou, foi, tipo, todos os jogadores devem ocupar todas as posições do campo, saber ocupar todas as posições do campo e cumprir todas as funções em determinados momentos do jogo. Então cada um tem que saber fazer tudo durante o jogo. Tipo, o atacante principal do time, vamos supor que o lateral subiu, tá faltando um espaço lá, ele pode voltar e ocupar a posição de lateral, cara. Então isso é muito revolucionário pra época. Era um futebol mais intenso, né? O que se vê hoje, ele já fazia lá em 1974, por exemplo, com a Laranja Mecânica. A Laranja Mecânica foi revolucionária, merecia ganhar aquela Copa. Então por isso que as trocas de posição eram frequentes durante o jogo, tipo, era a coisa mais comum do mundo. Só que para aquela época era tipo revolucionário demais. Sim, sim. E triste, né, cara? O cara conseguiu ser vice-campeão daquela Copa de 74, sendo o melhor time. Futebol às vezes é injusto. Foi injusto, cara. Mas também a Holanda de Beckenbauer e Gerd Miller também não ficava atrás em nomes, só no futebol mesmo. O futebol que perdeu. É verdade, é verdade. Então vamos aqui para o nosso próximo da lista, que é o Ferguson, treinador com Pô, mais títulos da não história do sabemos, futebol. vamos deixar um adendo aqui no vídeo, não sabemos falar o nome desse cara, tá? Se alguém souber como é que fala, Eu vocês não sei avisam a gente nos pronunciar. comentários, mas a gente não sabe. Ferguson, Ferguson. Ferguson, Sir Ele mesmo. Ferguson, não dá O para cara saber. sabe, o cara sabe quem que é. Cara, ele teve 50 títulos na carreira. Eu vou falar aqui rapidamente: 13 Premier League, 4 campeonatos escoceses, 4 campeonatos da Escócia, uma Copa da Liga Escocesa, 2 Recopas, 2 Supercopas, 2 Champions, 2 Mundiais, 4. Nossa, não, muito rápido. É muito título, bicho. Que É é mais muito difícil, ó. título. Cinco FA Cups, 4 Carabao Cups e 10 Supercopas inglesas. Cara, é tanto título que o nosso narrador aqui até perde o ar pra falar. Pô, Eu acho que 49 títulos. ele tem mais títulos que a maioria dos times brasileiros tem na história. Pô, com certeza. É o treinador Cara, com mais títulos na história do futebol, 49. E o segundo treinador tá na nossa primeira posição aqui na lista, que vai vir ainda. Cara, mas qual foi o tempo de carreira do Ferguson? cara, ele começou a carreira em 1975 e foi até 2013, quando ele anunciou a sua aposentadoria para ficar ao lado da sua esposa. Aqui, o amor é lindo, né? Pena É que o demais. futebol perdeu por causa desse amor, né? Sacanagem com o Ferguson. Qual que era a Coitado. formação favorita dele? Formação favorita dele. A formação favorita dele era o 4-2-2-2, cara. Que ele usou é basicamente a carreira inteira essa formação com uma dupla de atacantes, dois meias abertos, dois volantes e quatro atrás. E deu muito certo, pelo visto, né? Que tá aqui no vídeo. Então, né? E ainda foi o único treinador da história da Inglaterra que ganhou uma tríplice coroa, lá em 1999. Cara, é o treinador mais lendário dessa lista. 49 títulos como treinador e 25 anos só no United. Eu considero ele o maior treinador da história. Não, Maior. ele é o maior. Ele é o maior, cara. O melhor eu não sei se ele é o melhor, mas o maior com certeza não tem ninguém maior que o Ferguson no futebol, como treinador. Concordo plenamente, concordo plenamente. Eu acho que o melhor é o próximo da nossa lista. Quem que é o nosso próximo? Já vamos para ele? Já, Baixão? Bora. Nosso próximo treinador aqui da nossa lista, todo mundo já sabe quem que é, né? Todo mundo já espera que seja ele. Que é o grande Fernando. Não é o Diniz, não. É o Guardiola, cara. O Guardiola, que é o único treinador O dessa Diniz lista só que. para ele. Então, o Diniz aprendeu com ele. É o aprendiz do Guardiola. O Guardiola, que é o único treinador dessa lista aqui que ainda está em atividade. E tem uma carreira, digamos que curta ainda, né? Ele começou em 2008. Tem só 14 anos de carreira e já teve mais de 31 títulos.
É muito título para pouco tempo de carreira, cara. E os dados dele, Cara, os dados gerais dele são assustadores. Ele tem 734 jogos, 546 vitórias, 97 empates e 91 derrotas. 14 anos cara, de carreira e não tem 100 derrotas ainda. cara, isso aí deixa um aproveitamento superior a 80%. Isso é um absurdo, cara. Fora o número de gols marcados, que passa de 2,4 por partida, e o número de gols sofridos, que é tipo 0,80. Então, o cara é o mais revolucionário dessa lista. A última grande revolução do futebol foi com ele. E o cara é protagonista em todos os jogos. Ele prega isso e os caras fizeram meio que um antídoto para parar ele. É igual o Rinos Mitchells. Só que, tipo, ele conseguiu potencializar, juntar o jogo do Cruyff com o do Rinos Mitchells e criou o dele, que é usado até hoje, vai ser usado ainda por muito tempo. Pena que a carreira dele, acredito eu, que não será tão longa assim por conta das próprias entrevistas, próprias declarações que ele dá. Ele mesmo fala que não quer ficar muito tempo mais no futebol e o próximo time que ele quer, ele fala a verdade, ele não quer treinar mais time, né? Ele quer treinar seleções. Tanto que ele se ofereceu para treinar a nossa seleção e a CBF recusou. Pô, isso aí é uma vergonha, cara. Tá no livro dele. Ele falou que ele quer se aposentar tranquilo, com no máximo 60 anos. Mas vamos ver, eu acho que ele passa de 60, pelo menos. Vamos ver. Pro bem do futebol, tomara que ele passe. E, cara, o cara foi o criador do tic-tac. Ele não pode se aposentar cedo. Fala aí os títulos que ele teve como treinador. Cara, são bastante títulos, são mais de 31 títulos. No Barcelona, teve 3 La Liga, 2 Champions, 2 Copas do Rei, 3 Supercopas da Espanha e 2 Mundiais. Já no City, que é o atual time dele, ele teve 3 Premier League, uma FA Cup, 4 Carabao Cup, 2 Supercopas da Inglaterra. Tá faltando o título aí da Champions, hein, cara? Acredito eu que será o próximo título dele no City. Cara, acredito eu, quando ele ganhar o título da Champions, ele vai fazer as malas dele e vai treinar alguma seleção. Porque o contrato dele acaba nessa temporada. Eu não duvido nada que ele ganhe a Champions dessa temporada e dê tchau para todo mundo na Inglaterra e só espere o contato de alguma seleção. E eu não queria falar nada, não. O Tite falou que depois da Copa ele vaza, hein? Eu não queria falar nada, não. E eu acho que essa Copa é do Brasil. Queria falar nada não, mas essa Copa é do time. De qualquer jeito, ele vai sair da seleção e nada, não existe nada melhor para substituir o Tite do que o Guardiola hoje. Não existe nenhum melhor que ele. Nenhum. Exatamente. Cara, Qualquer treinador fora é que. facilmente trocado pelo Guardiola. Mas com certeza, cara. Não, e fora que o Guardiola, muita gente não fala disso, o Guardiola nunca treinou seleção, mas ele influenciou diretamente no modelo da seleção de 2010, tanto que 8 jogadores dos 11 eram do Barcelona dele, influenciou diretamente no modelo do time e como o time jogava, e influenciou na Alemanha de 2014, que ele estava no Bayern na época. A Alemanha jogava parecido com o time dele. 9 dos 11 jogadores eram do Bayern de Munique. Então o cara praticamente enfileirou 2 Copas do Mundo seguidas. Então, aproveita aí, Santos. Entre em contato com o Guardiola depois que ele sair do City. Quem sabe ele aceita, né? Já temos o Diniz, cara. Já tivemos o Diniz. Não precisa de Guardiola, não. Então vamos fazer as nossas considerações finais aqui, falando de os treinadores que entram como medalha de. Como que eu posso dizer? Menção honrosa. Menção honrosa. São eles? Cara, as menções honrosas são o Arrigo Sacchi, que é o treinador do Milan dos holandeses dos anos 80 e 90. Carlo Ancelotti, que está em atividade ainda, treinou Milan e Real Madrid. Tem 4 Champions na carreira como treinador. Tem o Zagallo, treinador da seleção brasileira, que Pô, treinou a Zagallo. seleção na Zagallo é Copa de brabo. 70, cara, lendário. Ernest Happel, treinador da Holanda, que ganhou Champions com Hamburgo e Feyenoord. Então o cara é muito lendário. E o Valery Lobanovsky, que é considerado um dos maiores treinadores da história, treinador do Dinamo de Kiev e da seleção soviética. Mas enfim, vamos finalizar o vídeo por aqui, já deu bastante tempo, acho que a gente explicou bem, a gente tenta, né? E é isso. Obrigado por assistir o vídeo e Tamo junto. até o próximo. Até. Até.